Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos de volta para mais um bate-papo especial. Eu sou a Maria Antônia e estou aqui com a Heloísa, e esse é mais um episódio do Por Onde Andamos. Para quem ainda não conhece os nossos episódios, eles funcionam assim. A gente conhece algum lugar incrível, relaciona com outros conhecimentos e discute e compartilha com vocês. Mas agora, sem mais delongas, os locais escolhidos para o bate-papo de hoje foram o Museu da Língua Portuguesa e o Museu Catavento. E, gente, queria começar falando sobre o Museu da Língua Portuguesa, porque eu sinto que o que eu vi lá realmente me tocou. Eu também senti a mesma coisa, e querendo ou não, é por causa da língua que a gente está aqui conseguindo se comunicar com vocês agora. Exatamente, lá no museu a gente conheceu diversas atividades e eu fiquei chocada com a forma que eles trabalharam com questão de identidade, diversidade cultural e comunicação humana. Porque logo que nós entramos de cara com a exposição Fala, Falar, Falares, que são várias pessoas com diversas identidades e culturas comunicando. E foi muito legal ver, porque dá pra ver que o modo de falar não são só palavras jogadas ao vento, mas expressa quem nós somos, de onde nós viemos e como que nós nos vemos no mundo. Isso tudo é mesclado com todas as histórias, sotaques, gírias e culturas totalmente diferentes, e acaba sendo muito interessante ver de perto toda essa diversidade. Outra coisa, gente, tudo que a Elo acabou de falar vimos em um só espaço, mas lá tem muitas outras coisas. Inclusive, tem uma área que eu achei sensacional, que é um espaço com uma mesa digital, que tem vários prefixos, sufixos e radical soltos. E aí, a partir desses elementos, a gente ia formando as palavras. E a mesa, por ser uma mesa digital inteligente, né, ela explicava a origem e o significado delas. E pra mim, essa foi uma das atividades mais legais, porque eu consegui enxergar como a nossa língua é diversificada, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ter uma identidade muito forte. Juro, lá era muito legal. E para encerrar o papo sobre o primeiro museu, eu queria dizer que eu recomendo muito conhecer lá, porque fica nítido o quanto a nossa língua carrega marcas da nossa formação como um povo diverso, como cada país que fala português usa um idioma de uma forma que reflita a sua realidade cultural, que não existe um português correto, mas sim uma multiplicidade viva de forma de falar, e várias outras coisas, gente. Lá tem um lugar que a gente pode ouvir as pessoas falando línguas estrangeiras, tem lugar para ler poema, tem cinema, curiosidade, tem de tudo. E depois dessa experiência, fica claro que a nossa língua é muito mais do que um meio de comunicação, mas um espelho da nossa cultura, da nossa história e das identidades que formam quem nós somos. O Museu Catavento também é um lugar encantador. Ele é um museu mais voltado para quem curte a área de ciência da natureza, mas é muito incrível também. A visita começou com as exposições que explicam a origem da vida na Terra, então como a vida evoluiu, até chegar nos seres complexos que conhecemos hoje, tipo a gente. Sim, o mais legal é que o museu mostra isso de um jeito muito visual. E eu fiquei chocada vendo como a evolução é algo super conectado, desde os organismos unicelulares até os seres humanos. É aí que a gente começa a entender que a vida é um processo coletivo e que cada espécie tem um papel no equilíbrio do planeta. Você fez uma observação muito boa, Elo. A evolução da vida é coletiva, assim como a evolução da língua. Do mesmo jeito que a fala humana começou com sons simples e foi se tornando mais complexa, até virar idiomas cheios de regras, gírias e sotaques, os seres vivos também foram se transformando e se adaptando ao longo das eras. É como se a natureza tivesse sua própria gramática da evolução. Nossa, não tinha pensado nisso. E quando a gente foi passando pelas exposições, a gente viu sobre reprodução dos animais e dos seres humanos. Aí você percebe como os mecanismos biológicos são variados e inteligentes. Cada espécie tem sua forma de falar com o mundo através de instintos, comportamentos e ciclos reprodutivos. Assim como os idiomas têm fonéticas diferentes, os seres vivos têm suas estratégias únicas para manter a vida existindo. Concordo, Elô. Um exemplo bom de como cada espécie tem seu jeitinho de falar foi aquela exposição que vimos sobre os pássaros brasileiros, onde tinha vários computadores e fones de ouvido, e a gente podia ouvir o canto de diferentes espécies, saber de onde cada uma vinha e até comparar os sons. Aquilo foi uma forma incrível de mostrar como os animais também se comunicam. Cada canto de pássaro tem sua função: atrair parceiros, marcar território, avisar perigo. E o mais lindo é que cada espécie tem sua própria voz, o seu próprio jeito de se expressar, igualzinho aos idiomas humanos. Já que estamos falando de evolução, vamos falar sobre a nossa, né? Tinha uma exposição que explicava a evolução humana e eu gostei muito de ver como a gente passou por tantas transformações físicas e comportamentais até chegar aqui. Isso desde o uso das mãos até a forma que a gente começou a viver em sociedade e desenvolver linguagens. Sim, e outra coisa que me chamou a atenção foi como o museu explicou o papel do DNA e do RNA no processo evolutivo. A gente às vezes esquece que por trás de cada mudança física ou comportamental tem a atuação desses códigos genéticos, né, que carregam e transmitem as informações da vida. É por meio deles que as características vão sendo passadas, modificadas e adaptadas de geração em geração. E quando a gente pensa na reprodução humana, isso tudo ganha ainda mais sentido, porque nosso corpo é resultado de bilhões de anos de ajustes, e tudo isso guiado por esses códigos biológicos que nos moldam. É incrível que a evolução não foi só física, não. A gente começou a desenvolver comportamento mais complexo, viver em grupo, formar pensamento, e isso tudo criou a necessidade de se expressar melhor. Foi aí que tudo mudou. E aí, tudo isso volta a se conectar de novo à linguagem.
Porque a linguagem foi com certeza uma das maiores conquistas, né, da evolução humana. E ela permitiu que a gente trocasse conhecimento, criasse cultura, ensinasse uns aos outros e até passasse nossas histórias adiante. E é louco pensar que, assim como o nosso corpo foi se adaptando, a nossa forma de se comunicar também evoluiu. Exatamente, a exposição mostrou que a nossa capacidade de comunicar ideias, sentimentos e descoberta que nos fez chegar tão longe como espécie. É como se a linguagem fosse o DNA social da humanidade e ela carrega tudo que a gente aprende e constrói junto. Exatamente. E eu acho muito interessante que o que a gente falou aqui se relaciona muito com a ciência em geral. Então, lá nos museus ficou muito claro quanto a ciência é fundamental na humanidade, porque ela é a principal responsável por nos fazer entender o mundo ao nosso redor e nos ajudar a encontrar soluções para os problemas complexos. Sim, e eu não consigo nem imaginar a nossa sociedade existindo sem a ciência. Foram tantos avanços médicos, tantas inovações tecnológicas e ambientais que me parece loucura pensar em viver sem a ciência. Acho que a gente nem votaria, porque foi por meio da ciência que inventaram todas as vacinas, né? Imagina se os cientistas não tivessem se juntado para inventar a vacina do Covid. Não ia sobrar um para contar a história. Então, sem contar com o tratamento de doenças, as máquinas que usam para fazer o diagnóstico, e mesmo fora do tópico de medicina, a ciência faz muita diferença. É graças a ela que temos nossos meios de comunicação e de transporte tão acessíveis também. E tem muita mais coisa, tipo energia. Aliás, até porque quesito ambiental é fundamental. Não dá para esquecer que a ciência anda de mãos dadas com o estudo de mudanças climáticas e de conservação do meio ambiente. Dá para ver que a ciência é crucial para melhorar a nossa qualidade de vida e o futuro da humanidade. Com certeza. Mas agora chega de falar disso e vamos para o nosso quadro Pense Rápido. Pergunta 1. Qual foi a sua dinâmica favorita no Museu da Língua Portuguesa? O espetáculo de som luz projetado no telhado porque me senti hipnotizada com todos os recursos de linguagem. Pergunta 2. Qual o seu experimento favorito do Museu do Catavento? De puxar a corda usando polias na parte da física porque eu consegui sentir na prática como o peso é dividido ou espelhado para outra direção. Agora você. Pergunta 3. Se tivesse que escolher só um museu para voltar, qual seria? Muito difícil, mas eu escolheria o Museu da Língua Portuguesa. Pergunta 4. Por que você voltaria nesse museu? Porque ele me tocou de um jeito muito especial, eu me senti representada, sabe? Ver a nossa língua sendo tratada com tanto cuidado e poesia, entender como ela carrega nossa história e nossas raízes, foi emocionante. É um museu que literalmente fala com a gente. Agora vamos acelerar e sair do clima de pergunta porque nosso tempo já tá chegando ao fim. Mas antes de finalizar o episódio, vocês sabem que tá faltando nosso papo de sentimento, né? Então eu já vou começar a falar. No Museu da Língua Portuguesa me senti muito conectado com as pessoas por conseguir ouvir e ver elas. E também achei sensacional o cinema porque parecia que a forma que eles traziam todos os elementos gerava uma experiência sensorial completa. Foi surreal. Já no Museu Catavento eu me senti uma criança exploradora porque foi muito legal poder fazer coisas na prática que eu só tinha visto no livro didático. Agora chega de falar de mim, vamos ouvir a Maria. Bom, agora falando um pouquinho sobre o Museu do Catavento, eu me senti completamente imersa nas atividades que eles oferecem. Lá é tudo muito interativo e dinâmico, então tem exposições que fazem a gente se sentir na floresta em si mesmo, como o borboletário, a exposição sobre os rios brasileiros e a exposição sobre os tipos de rochas. Parecia que a gente estava realmente entrando dentro de uma caverna, entrando num pedacinho da natureza em si. É tudo tão dinâmico, visual e fácil de entender. Eu saí de lá pensando que, mesmo de um jeito lúdico, o museu ensina muita coisa séria de um jeito leve e envolvente. Bom, gente, nosso bate-papo se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do Museu da Língua Portuguesa e do Museu Catavento. Então é isso, pessoal. Não deixem de ir lá conhecer, porque tanto o Museu Catavento quanto o Museu da Língua Portuguesa é uma experiência muito enriquecedora. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso perfil para mais episódios. Um beijo e tchau!